agora nós vamos realizar os exercícios da semana 3 do PET volume 2 de matemática do segundo ano. Então, quantidade de arranjos. Nas aplicações, geralmente estamos interessados na quantidade de arranjos e combinações que podem ser feitas com determinados elementos. Para isso, nem sempre é viável que façamos uma por uma, como nas atividades anteriores. Quantidade de arranjos. O que é arranjo na linguagem matemática? Denominamos arranjos de N elementos distintos tomados K a K, as sucessões formadas de K termos distintos escolhidos entre os N elementos dados. Isso aqui, pessoal, vocês precisam destacar no caderno de vocês. Copiem essa definição, porque ela é muito importante para a resolução de todos os exercícios de arranjo. Então, vamos representar pelo símbolo ANK o número de arranjos de N elementos tomados KK. E a fórmula para a resolução dessa equação é isso aqui, ó. Então, o número de elementos com N elementos tomados KK é definido por essa equação aqui. Gravem isso. Essa representação matemática é a modelagem para a resolução de problemas que envolvem a contagem de arranjos. Assim, ao invés de escrevermos as sugestões uma a uma para depois contarmos, usamos essas expressões que nos dão o cálculo do quantitativo. Exemplo. Acho que no exemplo fica mais claro para vocês entenderem. Quantos números de 3 algarismos distintos podem ser escritos com os algarismos 1, 3, 4, 5, 6, 8 e 9? Sabemos assim que é um problema de arranjo, pois cada um dos agrupamentos formados se torna uma sucessão distinta. Então, são quantos algarismos? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E ele quer escolher 3 distintos. Então, nós vamos fazer o arranjo de 7 tomado 3 a 3. E assim fica 7 fatorial sobre 7 menos 3 fatorial. Como que nós podemos resolver isso aqui? Eu vou abrir mais. Aqui, ó. Fica 7 menos 3 é 4 fatorial. Então, fica 7 fatorial sobre 4 fatorial. 7 fatorial, pessoal, é a mesma coisa da gente fazer 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E o 4 fatorial é a mesma coisa da gente fazer 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Lembram da definição de fatorial na semana anterior? Então, aqui nós estamos recordando. Então, 4 fatorial, vocês concordam que 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1? Isso aqui, então, é a mesma coisa que 4 fatorial? Então, o 7 fatorial ele pode ser escrito como 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. E assim nós podemos simplificar, porque é tudo uma multiplicação. Então, fica 7 vezes 6 vezes 5, que é igual a 210 arranjos. Atividades. Número 1. Quantos são os arranjos de 8 elementos tomados 3 a 3? Então, é arranjo de 8 fatorial sobre 8 menos 3 fatorial. 8 menos 3 fatorial é 5 fatorial. 8 fatorial é 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é 5 fatorial. E aí, nós abrimos esse fatorial até o 5 fatorial e simplificamos. 8 vezes 7 vezes 6, 336. 2. Calcule o valor de cada arranjo. Isso aqui basta substituir na fórmula. Arranjo de 5 tomados 2 a 2, então 5 fatorial sobre 5 menos 2 fatorial, que é igual a 5 fatorial sobre 3 fatorial. Abre o arranjo, simplifica 5 vezes 4, 20. Tentem fazer a B, a C e a D e confiram aqui, tirando o print dessa tela. 3. 20 equipes disputam o Campeonato Mineiro de Futebol. Quantas são as possibilidades de classificação nos 2 primeiros lugares? Campeão e vice-campeão. Nesse caso, a ordem depende, por isso que nós sabemos que é arranjo e não combinação. Então, o arranjo de 20 tomados 2 a 2 é 20 fatorial sobre 20 menos 2 fatorial. Então, fica 20 fatorial sobre 18 fatorial. E assim, 20 vezes 19 vezes 18 fatorial, que continua abrindo. Nós podemos simplificar em cima e embaixo, 20 vezes 19 é igual a 380. A4. Com as letras das palavras futebol,
Quantas palavras distintas formadas de 4 letras distintas podemos escrever? As palavras não precisam ter sentido na linguagem comum. Então, futebol tem quantas letras? 7 letras. E assim, ele quer uma palavra com 4 letras distintas. Nós fazemos o arranjo de 7 tomados 4 a 4. Fica 7 fatorial sobre 7 menos 4 fatorial. 7 menos 4 fatorial é 3 fatorial. Então, 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre 3 fatorial. Simplifica, 3 fatorial, 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 é 840. Então, nós podemos formar 840 palavras de 4 letras distintas com as letras da palavra futebol. E, por fim, a 5. O número de telefone celular é formado por 9 algarismos. Determine quantos números de telefone podemos formar com algarismos diferentes que comecem com 9 e terminem com 7. Dica: o número 9 deve ser fixado na primeira posição e o 7 na última. Restaram, portanto, 7 posições e 8 algarismos, pois eles precisam ser diferentes. Considerando que a ordem dos algarismos diferencia em 2 números de telefone, vamos arranjar 8 algarismos 7 a 7. E aí nós fazemos o arranjo de 8 tomado 7 a 7, que é igual a 8 fatorial sobre 8 menos 7 fatorial. 8 menos 7 fatorial é 1 fatorial. Então, abre esse fatorial todo, simplifica 1 com 1, fica 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2, que é igual a 40.320. E assim, nós temos, então, essa quantidade de números podendo formar com 9 algarismos que comecem com 9 e terminem com 7. Na semana anterior, pessoal, a gente fazia esse tipo de exercício com aqueles tracinhos. Lembram? Se são 9 algarismos, então a gente desenha 9 tracinhos aqui. E aí, o exercício diz que o número tem que começar com 9 e terminar com 7. Então, só tem uma possibilidade para esse número começar e apenas uma possibilidade para esse número terminar. Nós temos quantos algarismos para escolher? 10, que é de 0 a 9. Se já foram escolhidos 2, tem 8 possibilidades para esse, 7 para esse, 6 para esse, 5, 4, 3 e 2. Por quê? Porque cada vez que nós escolhemos um número, diminui a possibilidade para o número seguinte ser escolhido. Fazendo essa multiplicação aqui, nós vamos obter o mesmo resultado, 40.320. E assim nós finalizamos a correção da semana 3 do PET volume 2 do segundo ano de matemática. Eu espero ter ajudado vocês na resolução desses exercícios. Qualquer dúvida eu estou à disposição no chat, no Instagram, no WhatsApp, em todos os meios de comunicação que eu possuo. E até semana que vem com os exercícios da semana 4. Bons estudos e até lá!